A Ana Temporal está por aí? Tânia? Estou aqui. A Ana Temporal, por favor, pede para ela atender o celular, por gentileza. Ela estava na reunião, ela deve ter caído. Judite, podemos começar? Sim, podemos, já estamos gravando. Tá. Então, boa tarde a todos. A gente está dando início a mais um webinar de uma série de webinars que a área internacional do Sebrae está desenvolvendo. Hoje a gente tem 2 convidados muito especiais, né? A gente já fez um tema aí, formação de preços, exportação, análise da capacidade exportadora e tantos outros temas que a gente desenvolveu aí desde o início da pandemia e vamos continuar desenvolvendo no sentido de levar uma informação mais qualificada para a sua empresa que tem interesse em se internacionalizar. E aqui a gente trabalha com todo o processo de internacionalização, não só a exportação, como a importação, a transferência tecnológica, desenvolvimento de parcerias, enfim. A coordenação de negócios do Sebrae RJ está estruturada e preparada para assessorar a sua empresa no desenvolvimento dos seus negócios internacionais, que vai desde a abertura do mercado até você encontrar o seu potencial comprador, negociar e embarcar a carga. Nessa tarde de hoje, a gente está com o tema negociação e marketing internacional, que é um tema extremamente relevante na hora que você está iniciando o seu processo de negociação e saber como preparar essa negociação, né? Que pontos que você tem que clarificar para fazer uma negociação efetiva e que seja bom para todas as partes envolvidas, né? Então, nós vamos focar nesse tema, nas questões comerciais, nas questões de negociação e de marketing que implicam na concretização de um negócio. E hoje a gente está aqui recebendo, com muita satisfação, um grande parceiro, um grande amigo e um grande profissional, Gabriel Segales, que é especialista em comércio exterior, é professor de MBA de Comércio Exterior e Negócios Internacionais, mestre em administração, coautor dos livros Tributação, Comércio Exterior Brasileiros, Fundamentos de Exportação e Importação, e mais do que isso, ele possui uma grande experiência já ajudando milhares e milhares de empresas no seu processo de internacionalização. E direto de Londres, né, Itamara? Itamara Dal Alba Regis, que é com muita satisfação e alegria que a gente recebe, eu já agradeço a sua disponibilidade, né, em estar aqui conosco nessa tarde. A Itamara, ela é empresária, empreendedora, palestrante, escritora brasileira sediada em Londres, possui mestrado em negócios internacionais e aí uma longa experiência que ela vai estar contando um pouquinho de como que é a visão dela sobre esse tema de negociação e marketing. Então, eu vou passar a palavra direto para o Gabriel. Vou pedir que todos mantenham o seu microfone desligado, não deixem de assinar a lista de presença, né, que nós já enviamos. Aqueles que não tiverem assinado, as nossas, a Tânia Varela, que está aqui, vai encaminhar o link. Pedir a todos que, ao final, também responda a nossa avaliação, ela é extremamente relevante para que a gente possa avaliar os serviços por nós prestados e, em qualquer momento, vocês podem sugerir temas para as próximas palestras e, por gentileza, também façam suas perguntas usando o nosso chat. Ao final da palestra, todas as perguntas serão respondidas.
Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. O Sebrae tem um orgulho então, de passar a palavra para Gabriel Segás. Professor, a palavra é sua. Está mudo, Gabriel. Judite, ajuda ele. Agora, não, agora, desculpe aí. Primeiramente, muito obrigado, Miriam, pelo convite. Muito obrigado, Sebrae, a equipe da internacionalização. E o tema que a gente vai abordar é o tema de negociação e marketing internacional, ok? E, basicamente, para dar início ao tema, talvez valeria a pena a gente se perguntar quais são os itens importantes da questão de negociação internacional. E, fundamentalmente, quando a gente fala em negociação internacional, a primeira pergunta que a gente se deve de fazer é qual é o objetivo da negociação, ou seja, o que eu vou negociar, o que eu pretendo da negociação. E o que pretendo de uma negociação vai depender, evidentemente, do tipo de negócio que eu quero encarar. É uma exportação por uma única vez? É uma exportação que vai ser rotineira? É uma exportação de serviços? É uma exportação de produtos? É uma implementação de uma franquia? É uma conformação de uma joint venture? Evidentemente que a resposta que eu obtiver a essa pergunta inicial vai formatar aquilo que vai ser a minha negociação internacional. Mas, basicamente, todo e qualquer princípio de negociação vai me levar a estruturar uma negociação internacional. E quando a gente está em estruturar uma negociação internacional, a gente pode, a princípio, falar em 4 partes diferentes. A primeira, a pré-negociação. A segunda, a negociação propriamente dita. A terceira, a contratação. E a quarta, a execução daquilo que foi contratado. Dessas 4 partes, ou desses 4 itens, a pré-negociação, primeira etapa, é aquela etapa na qual eu devo, fundamentalmente, dedicar a maior quantidade de tempo possível. O que significa isso? Quando eu for negociar, por exemplo, uma exportação, devo de ter em mente, a priori, algumas variáveis que a gente vai comentar. Em primeiro lugar, qual é o valor do produto que eu vou querer exportar? E quando eu falo valor, eu estou me referindo não ao preço, que seria o valor em reais dividido por uma taxa de câmbio, e isso vai me dar o preço em moeda estrangeira. E neste caso particular, valor é muito mais do que isso. Um outro item que eu vou analisar na pré-negociação é qual é o histórico daquele que vai negociar comigo. A empresa que vai negociar comigo tem história no mercado? A empresa que vai negociar comigo conhece do produto? A empresa que vai negociar comigo financeiramente está bem estruturada? Ou a empresa que vai negociar comigo nunca operou no comércio internacional? Um outro ponto importante na pré-negociação é entender como é que o ambiente da negociação vai ser feito. E, na realidade, aqui, hoje em dia, a gente tem uma nova realidade. Por quê? Porque, normalmente, em determinadas circunstâncias, a negociação, que seria o segundo passo, era feita cara a cara. Ou seja, eu poderia me trasladar ao país para o qual eu pretendo colocar minha mercadoria,
Ao contrário, o potencial comprador viria a me visitar. Evidente que com esta nova realidade que a gente vê, esta realidade que a gente está sentindo, os contatos atuais provavelmente não que não serão feitos, mas serão feitos de maneira diferente. Provavelmente eu tenho que pensar em uma negociação via internet, o que me exige me preparar de maneira diferente. Uma negociação também, a segunda parte da estrutura, implica, inclusive, em ter várias ações em cima da mesa. Caso a primeira estrutura não funcionar ou eu verificar que ela não me permite progredir na negociação, eu tenho que ter um plano B, um plano C e assim sucessivamente. A terceira fase, que seria a contratação, já engloba, inclusive, o aspecto legal do processo. O aspecto legal do processo, de modo geral, pode exigir a contratação de um consultor que entenda o que significa o direito internacional privado, ou seja, como estruturar um contrato, como estruturar o contrato de forma tal que ambas as partes fiquem satisfeitas. E, finalmente, a execução do contrato. E quando a gente fala em execução do contrato, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, empresas, darem contratos muito bem construídos e, na hora de executar o contrato, cometerem falhas, tais como não entregar no prazo, entregar um produto um pouco diferente daquilo que foi pactuado, ou simplesmente não dar continuidade ao processo. E aí, evidentemente, que baseado naquele contrato que foi assinado, a gente vai ter problemas de ponto de vista jurídico. O segundo ponto que a gente vai analisar é a questão da estratégia, ou seja, basicamente, eu tenho 5 estratégias que eu posso utilizar. E a utilização de uma estratégia em detrimento de outra depende basicamente de 2 fatores. Depende da importância que eu dou ao relacionamento e da importância que eu dou ao resultado. Por exemplo, se eu quero entrar naquilo que se chama uma estratégia de acomodação, será uma situação perde-ganha. Ou seja, o que me importa é o resultado e pouco caso eu faço, tá? Relacionamento. Do outro lado, que seria a estratégia sempre que eu devo usar, que é uma estratégia colaborativa, e nesse caso particular é importante o resultado, mas também é importante o relacionamento. O terceiro ponto dentro de uma negociação nacional é a tática que eu vou usar. E em relação a táticas, a gente pode desenvolver diferentes táticas ao longo do processo de negociação. Alguns, existe uma tática definida como autoridade limitada, ou seja, eu na mesa de negociação, chegado um determinado momento, quando for tratado um determinado aspecto da negociação, posso informar a empresa com a qual estou negociando que o assunto, no momento, não está dentro da minha alçada, ou seja, que eu não tenho, no momento, a capacidade de definir, ou seja, que eu devo de consultar alguém. Na outra ponta, a gente poderia usar uma tática, seria de autoridade total, ou seja, e nesse caso particular, eu tenho todas as responsabilidades em cima de mim e, como tal, eu defino o que deve ser negociado, como que deve ser negociado e sucessivamente. Na realidade, uma tática que sempre deve de pensar em utilizar é, ainda que eu tenha a autoridade total, eu não manifeste isso explicitamente. Ou seja, que sempre eu tenha a possibilidade de, num determinado momento, mesmo que eu possa definir, não definir uma situação, porque eu estou pensando nesse momento que eu não tenho a plena
consciência de que a decisão que eu vou tomar é a melhor para mim. Ou seja, e nesse caso particular, eu estou aplicando uma terceira tática, que seria um recuo estratégico. Ou seja, eu posso pedir uma pausa na negociação, repensar aquilo que me está sendo colocado e, a partir do tempo que eu tenho, eu posso elaborar ou uma nova estratégia, ou eu posso elaborar uma nova proposta e assim sucessivamente. Uma situação que a gente deve ter, tomar muito cuidado, apesar de, às vezes, isso acontecer, seria fechar um acordo do qual, 2 minutos depois, eu possa vir a verificar que não foi aquilo que eu planejei. Evidentemente que entre a estrutura de uma negociação, entre aquilo que eu planejo e aquilo que eu executo, evidentemente que pode haver modificações ao longo desse processo de negociação. E o quarto ponto que eu quero abordar é a questão da cultura dentro de um processo de negociação. O que acontece? O aspecto cultural provavelmente seja o aspecto para o qual, na maioria das vezes, os empresários têm a maior dificuldade em verificar. E, nesse sentido, depois eu vou colocar no chat, nesse sentido, existe um conceito chamado de análise cultural. O que significa isso? Antes de ir à mesa de negociação, é conveniente que eu tenha alguma ideia de qual é o perfil do negociador. Ou seja, o que significa perfil? Que tipo de indivíduo negociar comigo? E, nesse sentido, vocês vão encontrar na literatura diversos autores que tratam de análise intercultural. Eu quero recomendar um, que é um holandês chamado de Hofstede, na área da negociação internacional, é o autor mais conhecido, e ele tem uma página na internet, tá, chamada de Hofstede Insights, onde vocês podem, sem custo nenhum, ou seja, custo zero, onde vocês podem ter um conhecimento de quais são as características dos indivíduos em função do seu país de origem. Evidentemente que esta análise é uma análise relativamente importante, mas isso não significa que seja absolutamente conclusiva, porque uma das questões que se levantam é a cultura de um país, ela é homogênea? E, a princípio, eu vou responder que não. Então, esta informação que vocês podem obter no site, no Hofstede Insights, perdão, uma aproximação, é uma primeira visão em relação a entender que tipo de indivíduo vai se sentar e negociar comigo. Deixem só me referir a um caso em particular. Em um momento dado, eu tive que negociar com uma japonesa. E, evidentemente, que a cultura japonesa, a princípio, para os ocidentais, aparenta ser uma cultura homogênea, mas, na realidade, não é. Tá? Porque, da mesma maneira que o Brasil apresenta rasgos culturais diferentes em função, a princípio, de cidades ou estados diferentes, o Japão também tem essa característica. Porém, não conhecendo absolutamente nada de que tipo de indivíduo eu ia me montar, o que eu fiz? Entrei neste site, coloquei Japão, na realidade um site em inglês, neste caso seria Japão, e aí veio uma série de características do japonês. E uma das características que me chamou a atenção é uma coisa chamada de orientação ao longo prazo. De acordo com Hofstede, as culturas que orientação ao longo prazo
são culturas que, a princípio, devem de primeiro obter ou procuram obter a confiança da outra parte para posteriormente negociar um determinado assunto. Ou seja, eu tive que demonstrar que a empresa para a qual eu trabalhava era uma empresa que merecia confiança, era uma empresa que tinha uma certa antiguidade no mercado, uma empresa que não era nova dentro do mercado que eles pretendiam entrar, porque neste caso era um processo de importação, e evidentemente que isso me ajudou a me preparar melhor. Ok? E em relação à negociação internacional, alguns cuidados a gente deve de tomar. Em primeiro lugar, a questão da assimetria de informação. O que significa assimetria de informação? É evidente que quando eu vou negociar com um parceiro que está no exterior, ambos temos assimetria de informação, ou seja, as informações são diferentes. Em segundo lugar, muito cuidado com aquilo que a gente chama de critério de autorreferência. O que significa o critério de autorreferência? Achar que todos os indivíduos reagem da mesma maneira que eu reagiria, ou que as respostas que eu estou tendo durante o processo de negociação são as respostas que eu daria. Evidentemente que isso não funciona. Por que não funciona? Porque o indivíduo é fruto da sua cultura. O indivíduo é fruto do meio no qual atua. O indivíduo é fruto do segmento no qual trabalha, inclusive o indivíduo é resultado da empresa na qual ele trabalha. Então, eu não posso, em uma negociação internacional, pretender que o indivíduo que está a 5, 10, 12 mil quilômetros de distância do Brasil reaja da mesma maneira que eu reagiria. Eu tenho que estar disposto a isso. Ok? E, realmente, uma outra questão que em cultura e negociação internacional é importante, a questão de estereótipos. O que significa um estereótipo? Eu crio na minha mente uma determinada conformação do indivíduo e pode me levar a equívocos. Está claro? Essa história de que, desculpem colocar esse exemplo, essa história de que alemão é todo sério, não é verdade. Vocês vão encontrar indivíduos alemães sérios, como vão encontrar indivíduos alemães divertidos. Ou seja, não pensem, por favor, e eu peço que façam isso, que o estereótipo é o comum. Pelo contrário, o estereótipo eu considero o erro dentro do conceito de cultura e negociação internacional. Ok? Miriam, alguma pergunta, alguma questão? Vamos deixar para o final, né, as perguntas, depois que a Itamara falar. E okay. Aí a gente, mas por enquanto tá ok. Pode concluir aí a sua fala. Ok. O que acontece com marketing internacional? Em primeiro lugar, o que a gente deve de entender que existem diferenças entre marketing doméstico e marketing internacional. O que significa isso? Quando a gente pensa em marketing doméstico, evidentemente que eu vou trabalhar em um país que eu conheço. Quando a gente fala em marketing internacional, eu vou trabalhar em diferentes mercados, eu vou trabalhar, em diferentes países. Outra questão, quando a gente fala em marketing doméstico, é evidente que eu trabalho com uma única moeda. Quando eu vou para a área do marketing internacional, eu posso ter a necessidade de trabalhar com diferentes moedas. Por exemplo, se eu for exportar para a Europa, a zona do euro, eu vou ter que entender que a melhor maneira de exportar é vender em euro. Comentar. Se eu baixei a porra. Eu vou exportar para a Inglaterra,
provavelmente a melhor maneira de atender um potencial comprador é exportar em libras. Evidentemente que o dólar tem sido a moeda mais utilizada no mercado internacional, mas isso não significa que seja a única moeda que eu devo de usar. Que outra diferença? Há pouco me referi a mercados homogêneos. E evidentemente que cada país que eu for pesquisar marketing internacional, eu vou me deparar com características de mercado absolutamente diferentes de um país para o outro, inclusive características diferentes dentro do país. E permita-me colocar um exemplo. Imaginem, vamos pensar num país pequeno, a Suíça. Tá? Teoricamente, a Suíça, pela sua extensão territorial, a gente poderia pensar que a cultura é homogênea. Diria que a gente estaria cometendo um erro seríssimo. Na realidade, apesar de ter um território relativamente pequeno, quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai se deparar com 4 Suíças diferentes. A gente tem a Suíça com características mais próximas da França, perto da fronteira francesa. A gente tem características próximas da Alemanha, fronteira com a Alemanha. A gente tem uma Suíça com algumas características italianas, próximo da fronteira italiana, e a gente tem um pequeno território que a gente poderia chamar Suíça puro. Mas mercados pequenos, países pequenos também são países de cultura heterogênea. Um outro ponto dentro do marketing internacional, a escolha do mercado-alvo. Como é que eu escolho o mercado-alvo? Tem várias metodologias. Eu posso propor uma, se vocês me permitem. Em primeiro lugar, identificar os países para os quais me interessa colocar meu produto, colocar o serviço. Em segundo lugar, fazer uma triagem preliminar. O que significa isso? Analisar de todas as variáveis que eu pesquisei, quais são aquelas que vão me permitir entrar ou conquistar o mercado da maneira relativamente mais simples. E aqui simples não significa mais barata, ok? Simples significa, talvez, inicialmente, fazendo os esforços que devem de ser feitos, porém, considerando quais são as vantagens que meu produto pode oferecer, quais são as condições que a minha empresa tem para atender um determinado mercado, e assim sucessivamente. O próximo ponto seria fazer uma triagem em profundidade, ou seja, aqui, uma vez que eu selecionei 1 ou 2 mercados, vou aprofundar a minha pesquisa. Finalmente, eu teria a seleção final, e aí eu poderia optar por um país e por outro, e, por último, a experiência em campo, ou seja, o ideal seria que eu visitasse aquele país para que eu possa verificar, em primeiro lugar, se todas as variáveis que eu utilizei para escolher o mercado efetivamente correspondem à realidade. Em segundo lugar, para tomar contato direto com o mercado que eu quero conquistar. A seguir, dentro do marketing internacional, eu tenho a escolha do modo de entrada. E, basicamente, aqui tem 3 opções. A exportação, os acordos contratuais e o investimento direto externo. Exportação, basicamente, se refere a produto. Acordos contratuais refere, basicamente, a exportar conhecimento. E investimento direto externo se refere a exportar recursos financeiros. Evidentemente que a escolha do modo de entrada vai determinar que tipo de estrutura a empresa precisa ter para satisfazer adequadamente ao processo de internacionalização. Continuando com a questão de marketing internacional, a gente teria a pesquisa de mercado internacional.
E aqui a gente tem uma grande diferença com a pesquisa de mercado interno. Por quê? Porque quando a gente fala em pesquisa de mercado internacional, a gente divide o conceito em duas variáveis. Aquilo que nós chamamos de variáveis controláveis, que basicamente são os 4 P's do marketing internacional, e as variáveis incontroláveis. O que são as variáveis incontroláveis? São aquilo que é chamado de ambientes. Basicamente, quando eu pesquiso um determinado país, de ponto de marketing internacional, eu tenho 7 ambientes diferentes a pesquisar. Um mercado, um ambiente sociocultural, um ambiente educacional, um ambiente tecnológico, o legal, infraestrutura e, perdão, e o governamental. Esses ambientes são os que mudam de país para país. Conhecimento desses ambientes vai me permitir tomar o último ponto dentro do marketing internacional, que são as famosas 4 P's do marketing, ou o marketing mix internacional. O que são essas 4 P's? Produto, preço, praça e promoção. Em relação a produto, a gente pode fundamentalmente entender o produto que está composto por 3 segmentos diferentes. Eu tenho o produto chamado produto básico, tenho a embalagem e eu tenho o serviço que eu posso agregar a esse produto que eu estou exportando. E quando a gente conforma esses 3 itens, aí surge o conceito de produto para o marketing internacional. A partir do conceito de produto, a gente pode comentar também a questão de adaptação do produto ao mercado. E aí tem inúmeras variáveis que a gente pode analisar. Provavelmente o produto possa ser adaptado em forma obrigatória. Por quê? Porque se eu estou falando em um determinado alimento, pode ser que exista uma norma técnica que impeça a utilização de uma determinada matéria-prima e essa matéria-prima que eu estou usando hoje. Deixe-me só trazer um exemplo. Dentro dos que o Sebrae fez, a gente teve a oportunidade de dar apoio ao processo de internacionalização de uma empresa exportadora de torradas. E na primeira negociação que essa empresa fez, o dono verificou que a mistura que ele usava para produzir torradas no Brasil, num país para o qual se destinava a mercadoria, não era aceita. Uma segunda questão, a embalagem que ele usava, que era uma embalagem absolutamente opaca, no país de destino da mercadoria também não era aceita. Ou seja, a embalagem poderia ser opaca, mas parte da embalagem teria que ser transparente para que o consumidor possa ver que tipo de produto estava sendo oferecido. Então, evidentemente que perante essas 2 variáveis, ele foi obrigado a adaptar tanto o produto em si quanto a sua embalagem. A segunda questão, preço. Na realidade, quando a gente fala em preço, eu vou dar um pouquinho o conceito. Eu vou para o conceito de valor. O que é valor? Valor é aquilo que meu produto pode agregar ao comprador. Não é só quanto que ele vale, e sim que o comprador entenda qual é a diferenciação representada por um determinado preço que meu produto tem em relação aos meus concorrentes. E um outro conceito de preço. Há um outro conceito chamado de política de preço. O que é política de preço? Por exemplo, eu vou dar desconto por quantidades compradas, eu vou dar desconto por valor, eu vou dar desconto por habitualidade de compra, eu vou dar desconto por relacionamento comercial. Que mais? Prazo de entrega. Eu tenho capacidade de entregar até um determinado ponto.
Isso tem que aparecer na minha política de preço. A partir dessa quantidade, como é que eu resolvo a questão? Só tem uma maneira, entregas parceladas. Mas uma entrega parcelada implica em outras opções, implica em outras variáveis. Outra questão dentro da minha política de preços. Desconto por forma de pagamento. O que compensa? É importante dar um desconto por pagamento antecipado? Evidentemente que, a priori, a análise indicaria o quê? Que um importador que paga em forma antecipada, ele teria um preço melhor que aquele que paga, por exemplo, a 90 dias. E, evidentemente, que o valor de uma mercadoria, o preço de uma mercadoria, pode variar de um mercado para outro, em função de quê? Da minha pesquisa. Okay? Professor Gabriel, só Oi. para alertá-lo do tempo, tá? Nós estamos já finalizando aí seu tempo. Pedia que você já caminhasse aí para a conclusão aí da sua fala para o próximo palestrante. Eu posso ter mais 2 minutos? Claro, pois não, com muito orgulho. Muito obrigado. Praça. Na realidade, o conceito de praça eu vou ampliar a um conceito maior, que é logística. E logística implica em quê? Implica em saber como é que meu produto vai do local de produção ou do armazém no Brasil até, inclusive, o ponto de venda anterior. E vejam que fato curioso. Vamos supor que eu exporte para os Estados Unidos. E vamos supor, e eu sei disso, que a medida, o sistema que o americano usa de medição é completamente diferente do sistema que a gente usa no Brasil. Permita-me apelar por um exemplo da minha vida profissional. Em determinado momento, eu tive que gerenciar um consórcio de exportação de granito. E a gente exportava obra pronta, ou seja, produto cortado para ser colocado na obra. Eu recebia os desenhos, cujas medidas eram em polegadas, e eu tinha que transformar essa medida em metros, centímetros, enfim. Aí começou o primeiro dilema. Como fazer para que a peça, chegando na obra, seja recusada em função da medida? A gente optou por uma saída. A gente incorporou mais meia polegada, ok? E isso resolveu muito, ok? Tanto assim que a empresa que recebeu a mercadoria depois, numa ligação telefônica, comentou que se a gente não tivesse tido a precaução dessa polegada a mais, provavelmente parte das peças teriam sido recusadas. Por quê? Uma coisa é a medida da obra, e outra coisa é medida no desenho. E, finalmente, promoção. Evidentemente que a promoção internacional é super importante. Como é que eu planejo essa promoção internacional? Pode ser uma propaganda, pode ser relações públicas, pode ser merchandising. E eu quero focar só em 2 aspectos para finalizar. Primeiro, feiras internacionais. Até o advento da pandemia, feira internacional era o local por excelência para a gente tomar conhecimento do mercado e fazer promoção internacional. Evidentemente que a feira tradicional provavelmente vai demorar muito a ser realizada novamente. Mas começaram a surgir feiras virtuais. Por isso, vocês devem de pesquisar quais são, dentro do segmento que vocês trabalham, quais são as feiras que começaram a oferecer feiras virtuais, que significa que a feira continua a existir, só que com outra forma, com outro formato. E para finalizar, a questão de rodadas de negócios. Também, até pouco tempo atrás, basicamente eram rodadas de negócios pessoais. Mas a gente tem visto nos últimos 3 meses surgir rodadas de negócios virtuais. Com o mesmo esquema que eu tenho para apresentar meu produto,
tempo que eu tenho para uma parte me conhecer, enfim. O que mudou? Mudou a forma de fazer, mas não mudou o objetivo, que é para o comercial. E fechando, o site das empresas também serve para promoção comercial, mas tem que ser um site muito bem feito, bilíngue ou trilíngue e com informações confiáveis. Obrigado, Linha. Obrigada, professor Gabriel. Normalmente eu faço comentários, mas devido ao horário, eu vou diretamente passar para a nossa próxima palestrante. Peço que você descompartilhe a tela, por gentileza, para que então eu possa chamar a nossa palestrante, passar a palavra para ela. Itamara Alba Regis, que é empresária brasileira, sediada em Londres, possui mestrado em negócios internacionais, autora de livro, e eu vou passar então a palavra direto para ela. Por favor, Itamara. Boa tarde, um bom final de tarde a todos que nos acompanham, né, nesse dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Sebrae, agradecer à equipe de internacionalização de negócios pelo convite. Eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa rodada com vocês e de poder colocar um pouquinho da experiência de ser importadora, né, fora do Brasil, de trabalhar com os produtores brasileiros, com empresários brasileiros e também da área de administração. Como você mesmo falou, eu acabo de me formar no mestrado de administração e negócios a nível internacional. E muita coisa do que o professor Segales falou realmente é o embasamento teórico de todo o processo de internacionalização, de exportação. Um pouquinho de mim, para que as pessoas me conheçam, né? Eu venho de trabalho em setor público, eu trabalhei 10 anos para o setor administrativo municipal da cidade onde eu residia, no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei quase 9 anos, 8 anos e meio para Emater, Ascar, no Rio Grande do Sul, desenvolvendo projetos com agricultores rurais através do Banco Internacional de Desenvolvimento, né, com fundos perdidos, como eles chamam, que não são perdidos, mas que eu trabalhava mais na questão social e de produção, juntamente com os agrônomos e engenheiros agrônomos e técnicos. E eu virei empresária em Londres por acidente. Essa é a mais pura verdade. Eu sempre gostei de negócios, mas eu virei por acidente, gente. Eu me apaixonei e a pessoa pela qual eu me apaixonei não quis voltar para o Brasil e quis me trazer para Londres para que eu fizesse... eu não falava inglês, literalmente, então queria que eu viesse para Londres para aprender inglês e poder fazer meu mestrado. Eu já tinha pós-graduação em administração de recursos humanos no Brasil pela Universidade de Concórdia e acabei vindo. Infelizmente, menos de 2 anos depois, meu marido faleceu e o meu marido foi quem fundou a São Paulo Import Export em 1989. Ou seja, é considerada na Inglaterra, no Reino Unido, a empresa brasileira mais antiga do Reino Unido. Nesses 31 anos, a gente continua trading, a gente continua operando. Desculpe se algumas vezes eu falo a palavra em inglês, às vezes não lembro em português, mas é gap de quem não fala muito com brasileiro. Enfim, nós continuamos operando. Até 2 anos atrás, até 2018, setembro, nós tínhamos a loja física próxima ao Palácio de Kensington, no centro de Londres, a qual foi vendida por razões pessoais. Uma delas eu queria fazer meu mestrado, outra eu queria novos desafios, ou seja, partir para a parte de assessoria, consultoria, durante e após o mestrado e alguns outros projetos pessoais que não vêm ao caso nesse momento. Mas 16 anos e meio depois, eu mudei para cá em 2004, eu finalmente consegui fazer meu mestrado e consegui adquirir uma experiência muito grande em relação às negociações com os produtores no Brasil ou com produtos brasileiros.
são parentes, como dizia o professor Segales, a gente sempre tem a válvula de escape, eu sempre uso nós, sou só eu que administro, mas eu uso nós, porque sempre te dá essa válvula de você poder ter essa tática de poder renegociar e com outras pessoas. Então, é um segredinho que ele contou, eu vou abrir, porque é assim mesmo que a gente age. Eu vou misturar minha apresentação com um pouquinho da minha experiência e um pouquinho de conhecimento teórico também para embasamento, com alguns fatos que ocorreram. E é óbvio que a minha apresentação ela é fundamentada no conhecimento que eu tenho na Inglaterra, né? No conhecimento no Reino Unido. Eu trabalhei com Portugal no passado, nós importávamos de Portugal, era muito mais fácil, Portugal comprava e distribuía para a Europa. Isso há 14 a 16 anos atrás. Depois disso, nós passamos a importar direto do Brasil até 2005, quando meu marido faleceu. Após ele falecer, eu parei com as importações e distribuição. Surgiram outros importadores e distribuidores e eu, com o tempo, eu fui selecionando o que eu importava, ou seja, só produtos específicos que não estivessem amplamente distribuídos no mercado e que eu pudesse ter um diferencial na minha loja, na minha companhia, na minha empresa, né? E fomos distribuidores da Editora Abril por 23 anos para a Europa e para o Japão, terminamos o contrato em 2017 e desde 2018, 2017, eu passei a focar mais em alimentos naturais, ou seja, alimentos voltados mais para a saúde ou que tivessem algum vínculo mais saudável. Não deixei de trabalhar com o restante, mas nesse período, nesses anos todos, eu comecei aí mesmo atrás de produtos específicos no Brasil nos últimos 10 anos. E nesses anos todos, eu sempre encontrei o mesmo problema. Inclusive, no evento que nós estivemos em Cuiabá, do próprio Sebrae, em 2018, 3 produtores que teriam a chance de estarem trabalhando comigo aqui no Reino Unido não foram adiante pelas mesmas razões, as quais eu vou colocar para vocês, que são erros básicos que se comete quando a gente está pensando em exportar ou a negociar o nosso produto com um comprador, seja ele importador ou não, a negociação básica ela é a mesma. Inclusive, são parênteses aqui, quando o professor Segales fala dos 4 P's, a teoria criada em 1960, se eu não me engano, foi bem antes de eu nascer, e ela foi atualizada depois, criando um 5º, um 6º e um 7º P. Mas o 5º P que é o mais importante, que é o people, né? Povo, população, ou seja, que vem de encontro à análise que ele fez do Hofstede, da cultura da população. Por que eu falo que isso é super importante? Porque não é só a diferenciação de um país ou de uma cidade, mas dentro da mesma cidade, como é o caso de Londres, nós temos diferenciação de público por bairro, por localização. As pessoas que compravam na minha loja um produto não compravam na outra, ou compravam na outra, mas na minha loja não vendia. Então, é muito importante ter esse embasamento, não só para exportação, mas do mercado que você está trabalhando, né? Os pontos que eu levanto e que eu acho que são extremamente importantes a serem considerados quando você pensa em exportar, pode parecer duro, mas não é. Sejam realistas em relação à empresa de vocês, tá? Sonhar em exportar um produto é muito fácil, é muito bom, existem alternativas, possibilidades, mas tem que ser realista, você tem que conhecer a sua empresa, saber até que ponto você pode assumir um compromisso internacional. Vender para o mercado local é uma coisa. Vender para o Brasil inteiro já é diferente o processo, porque o Brasil é muito grande, os estados têm características próprias, transporte, logística. Vender para fora do país complica ainda mais. Se você vender para a Europa, as legislações na Europa são muito restritas, assim, no sentido de ser, não restritas, elas cobram, elas realmente se aplicam aos produtos. Vamos dar um exemplo, a paçoquinha, que é um produto que a gente importa, vende muito bem, nós não conseguimos importar durante um determinado período de tempo, porque no Brasil teve uma praga do amendoim.
Não importa onde foi a praga, foi no Brasil. E aí o Reino Unido fechou as portas para qualquer tipo de produto envolvendo amendoim. Tá? Então, você tem amendoim, você tem paçoca e você quer vender, o pessoal compra lá na Inglaterra, eles compram. Não, seja realista, até que ponto você pode realmente atender aquele país com a sua empresa. Esse é um ponto super importante. Outro ponto que eu ressalto e que eu acho de suma importância é nunca esperem por oportunidades, incentivos, fomentos ou programas do governo. Tá? Programas do governo vêm e vão, não vem ao caso a gente aqui debater quais são, quais foram, mas eles vêm e eles vão. Há 2 anos atrás vocês tinham algum programa, o ano passado outro, esse ano outro, ano que vem vai ter outro, e vocês têm que estar preparados para assumir o comprometimento da negociação sem depender do governo. Porém, se vocês estiverem preparados para atender o mercado e existir algum fomento governamental, façam uso, aproveitem, como é o caso do próprio Sebrae, que promove encontros internacionais e promoção de produtos para importadores fora do Brasil, a Apex, que tem em todos os países e que trabalha conjuntamente com as feiras, e não só feiras, mas eventos locais trazendo produtores ou promovendo produtos. Existem caminhos, pontes para se chegar lá, mas não dependam dessas pontes, porque senão o paternalismo não vai levar vocês a fazerem a exportação ou fazerem uma negociação que vá colocar vocês no mercado internacional, certo? Em relação ao Reino Unido, eu só gostaria de ressaltar que o Reino Unido tem um carinho enorme pelo Brasil. Em 2012, o governo britânico publicamente abriu o interesse de transações comerciais com o Brasil. Não que não viessem ocorrendo, já vem ocorrendo há muito tempo, obviamente décadas. A imigração brasileira começou a se intensificar aqui na década de 60, 70, principalmente na década de 90, e aí começaram os importadores, os distribuidores, o comércio, a promoção de produtos brasileiros, mas a manifestação pública do governo britânico de que há interesse, eles veem o Brasil como um país potencial para exportação, é super importante. Em 2019, o British Council, que é um órgão governamental que promove principalmente questão educacional, criou um projeto envolvendo 5 países, desses 5 países o Brasil, em parceria com o Sebrae. O projeto se chama DICE, como DICE de dado, DICE, que é a promoção de sociedades e culturas criativas e sustentáveis. Teve 2 etapas em 2019 e janeiro de 2020. Eu tentei buscar como está agora o projeto, mas eu não consegui maiores informações. E no ano de 2019, ou seja, o ano passado, the Trade Policy Ministers, ou ministro das Relações Comerciais, né, internacionais do Reino Unido, assinou um contrato de 20 milhões de libras para convênios com o Brasil. Então, nós aqui voltamos àquele ponto que o professor Segales falava, que é de conhecer o mercado. A análise do mercado onde você quer colocar o seu produto é super importante, porque aí você vai descobrir se o próprio governo local tem convênios ou se existem formas para você colocar o produto nesse país. De nada vão adiantar essas formas ou essas pontes ou esses fomentos governamentais do país que vocês escolheram para colocar o produto e do Brasil, se o produtor, o empresário brasileiro não tiver preparado para colocar o seu produto para o comprador internacional. Eu aqui falo para vocês como uma compradora a nível internacional. Eu levantei alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes. O primeiro deles, o mais importante, é o preço do produto na moeda de negociação internacional. Não vou bater de novo aqui na questão de política de preço, o professor Segales já falou tudo isso. Tudo que envolve na questão preço, não é só o valor figurativo em reais ou em dólares,
Aqui mesmo na Inglaterra, até hoje, nós negociamos em dólar, nós não negociamos em libra, negociamos em dólar porque, aparentemente, os exportadores no Brasil ou as empresas ou os agentes só podem receber ou só tem o acordo de receber em dólar através dos Estados Unidos. Então, eu não posso ser muito específica qual é a razão, que essa é a razão que me deram para que eles não possam receber em libra. Então, eu pago sempre em dólar. Quando eu falo que o preço é importante, porque você tem um produto diferenciado, isso é importante, você tem que ter um produto diferenciado para colocar no mercado, caso contrário, não adianta você vender feijão preto por feijão preto, você tem que ter algo que ofereça o teu feijão com um diferencial. Qualidade, preço, apresentação, marca, logística, dados, receita que você cria, seja o que for que você vá colocar no seu produto para agregar valor a esse produto, diferenciá-lo e colocá-lo no mercado. Mas a questão do preço em si é importante, porque quando chega no país de destino, como no caso da Inglaterra, todas as taxas que incidem no produto vão ter que ser repassadas para o cliente. Se o produtor no Brasil não levar isso em consideração, nós, como importadores, acabamos não negociando e não comprando. O que eu percebi nas minhas negociações, ou na maioria das negociações, é o produtor apresentar um preço em reais, não ter definição de logística, não ter definição de capacidade de produção da empresa, prazo de entrega, continuidade de produção, projeto de criação de produto novo ou de melhoramento do produto. Então, tudo isso foi um empecilho para que eu não trouxesse alguns produtos para cá. Na negociação de preço, quando a gente vai efetivar a compra, não, efetivar a negociação, nós, como compradores, nós conhecemos o lado de cá e nós, é claro que vamos sempre tentar puxar o preço para baixo de uma forma que nos auxilie do lado de cá, mas que não prejudique o produtor no Brasil. Mas o produtor no Brasil tem que entender que ele também tem que ceder em determinadas situações de forma a ter o produto dele incluído no mercado internacional. Se você quer colocar o teu produto, você tem que investir. E investimento não é só tirar dinheiro do bolso e colocar na mesa. São várias formas. Uma mais importante é a negociação e quando você cede em certos pontos na negociação e você consegue chegar num denominador comum que seja bom tanto para o exportador quanto para o importador. O público-alvo de distribuição desse produto tem que ser muito bem analisado e muito bem estudado. Por quê? Eu aqui menciono de novo o Hofstede, do professor Segales, que acabou de mencionar. A questão cultural do país para onde vocês vão exportar, ela tem que ser muito analisada. Porque, de repente, vocês estão querendo exportar um produto que não é aceito no país. De modo geral, vocês vão criar uma propaganda, um marketing que vai ser ofensivo. A própria cor da embalagem do produto, dependendo no país que você colocar, ela pode ser ofensiva para o público naquele país. Claro que tudo isso vai surgir durante a pré-negociação e a negociação, mas antes de chegar para o importador, para o comprador externo e apresentar o produto de vocês têm que fazer o tema de casa, vocês têm que ter um conhecimento geral da área, do país, da região onde vocês querem colocar o seu produto. De novo, eu volto aqui ao ponto, foram 3 produtores que deixaram de ter o produto em Londres por falta de preparo em me apresentar as informações que eu precisava. Eu, como brasileira, continuei negociando por meses ainda, tentando obter todas as informações que eu precisava. Infelizmente, eu não consegui. Um dos fornecedores com quem eu trabalho, ele é um exportador do sul do Brasil, e eu importo e distribuo, represento a marca dele no Reino Unido.
E quando eu sentei para negociar a promoção do produto na Inglaterra ou na Europa, que a exportação é feita, mas não para a Europa, não era feita para a Europa até então, a proposta que eu ouvi foi a seguinte: você primeiro vende o nosso produto, põe o nosso produto para vender, se o nosso produto for aceito, nós vamos investir em propaganda, em promoção, em marketing, em feiras, etc. Completamente. Você tem que estar preparado para investir e promover o seu produto. São 3 coisas básicas: conhecimento de todas as áreas envolvidas no processo, a política de preço, que envolve todos os dados falados já apresentados pelo professor Segales, e a questão de comprometimento financeiro. Vai ter que ter comprometimento financeiro, senão vocês não podem esperar, o produtor não pode esperar que o comprador vá assumir todas as despesas. Ou como me foi dito na época, você já mora lá, você já tem os contatos, você pode fazer, depois a gente negocia aqui. Aí nós batemos num ponto super importante, que é a questão da cultura, que o professor Segales também levantava na análise do Hofstede. A cultura de cada país é muito diferente. E o brasileiro, se ele pensar como brasileiro para negociar, ele não vai conseguir levar essa negociação adiante, porque as culturas são diferentes. Eu sou brasileira, eu moro no Reino Unido há 16 anos, mas eu já tenho uma mentalidade bem diferente de negociar do que o brasileiro. Então, a gente tem que ter em mente sempre de ser essa empatia, de entender o outro lado e ser acessível, fornecendo as informações que são solicitadas, né? Eu gostaria de citar um outro meio de poder analisar a questão de conhecimento de mercado, que é Global Studies, paralelo ao Hofstede, que também faz uma análise de vários pontos da comunidade ou da área ou do país que você está solicitando, ou que você está buscando, desculpe, levar o seu produto, né? Quanto à forma de negociação e marketing, na questão de marketing, vocês podem, eu sempre trato vocês como se eu estou falando com produtores e empresários brasileiros, né? Vocês podem utilizar várias ferramentas para promover o produto de vocês fora do Brasil, buscando a exportação. Através dos agentes de exportação, onde eles promovem vários produtos de vários